A gente começa essa edição do Arena com um assunto que está agitando os bastidores dos três poderes em Brasília. Um dos principais aliados de Bolsonaro e vice na chapa derrotada nas eleições, o general Walter Braga Neto, teria debatido a aplicação do estado de defesa depois da derrota nas urnas para o presidente Lula. A apuração é do Caio Junqueira. Interlocutores do ex-presidente Bolsonaro e do ex-ministro Anderson Torres disseram que o general liderou reuniões em Brasília, nas quais foram discutidas alternativas para reverter o resultado eleitoral, entre elas uma intervenção militar e a possibilidade de decretação do estado de defesa no país. A gente lembra que na semana passada a Polícia Federal encontrou na casa de Anderson Torres uma minuta golpista de um decreto presidencial estabelecendo o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. Os advogados de Torres afirmaram que ele diz não se lembrar da origem do rascunho, porque recebia muitos documentos a serem remetidos a Bolsonaro. Aliados do ex-presidente avaliam que o decreto pode ser resultado desses encontros em que se buscou saída jurídica para a revisão do resultado eleitoral. Esse debate promete e a gente já vai começar. Raquel Landim, boa noite. Informações aí do Caio Junqueira, dando ainda mais caldo em toda essa polêmica. A gente lembra que aquela minuta era um rascunho de decreto presidencial, tinha um espaço no final, artigo 8º, se eu não me engano, para assinatura de Jair Messias Bolsonaro, de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. Parece que mais gente cuidou dessa articulação de possíveis alternativas, não dentro das quatro linhas, né? Parece que não, Felipe. Boa tarde para todo mundo, meninas bem-vindas. O Caio trouxe uma apuração muito bem feita do que aconteceu ali naqueles dias entre o resultado da eleição e o quebra-quebra do dia 8 de janeiro. O desafio agora dos investigadores e até da própria imprensa também, o Caio vai continuar se debruçando sobre essa história e todos nós da imprensa, é achar as provas. Provas que efetivamente deixem ali claríssimo o envolvimento de todas essas pessoas, né, que parecem estar involucradas nessa tentativa de golpe, porque é isso, não tem outro nome. E aí estamos falando de gente muito alta dentro do governo Bolsonaro, ele ainda era governo, né? Estamos falando do vice-presidente, do Braga Neto, estamos falando do ministro da Justiça. A apuração do Caio nos relata, nos traz outros ministros do governo. Quando a gente conversa de bastidor, tem bastante gente envolvida ali. Ainda não está muito claro qual seria o papel do presidente Jair Bolsonaro, mas você pegando as falas dele, as peças parece que vão se encaixando, mas para isso se transformar efetivamente numa punição, para que essas pessoas sejam responsabilizadas pelo que aconteceu no dia 8, nós vamos precisar eu digo o país, nós vamos precisar de provas efetivas do que aconteceu, se houve realmente essa trama. Eu tinha feito aqui numa abertura do Arena CNN, inclusive, aquela análise comparativa da live de despedida do Jair Bolsonaro e dessa minuta golpista. E naquela live, antes de pegar o avião e ir para os Estados Unidos, ele falou que, para certa medida, precisava de apoio de alguns do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e tal. E quando você vê ali o processo subsequente a essa intervenção do TSE registrado na minuta, você vê que tem a participação de pessoas de outros poderes, de outros órgãos e instituições. Então, aquelas declarações pareciam se encaixar com o decreto. Quer dizer, podia estar passando pela cabeça dele e ele estar participando daquela articulação. É claro que a gente precisa guardar provas concretas. E eu quero lembrar, Dora, que o Braga Neto, né, o general, depois de visitar o Bolsonaro ali no final de novembro, ele parou o carro ali no cercadinho com um grupo de bolsonaristas e deu aquelas declarações meio enigmáticas. Vocês não percam a fé, é só o que eu posso falar para vocês agora. Aí responderam, a gente está na chuva, no sufoco. Ele falou, eu sei, senhora, tem que dar um tempo, tá bom. Então tem vários episódios ali que vão sendo somados e parece que eles estavam buscando algum tipo de alternativa. Diga, Dora, boa noite. Bem-vinda mais uma vez, sempre uma honra. Diga o quê? Bem-vinda mais uma vez, é sempre uma honra ter você aqui no estúdio.
Olha só, a gente agora está no momento, são mais do que suposições. Já não há mais suposições, já não é preciso mais encaixar as peças, já há pessoas que viram. Eu conversei com uma pessoa, aliás, hoje de manhã, que por algum outro motivo até esteve no palácio numa dessas ocasiões, nesse período, mas exatamente vou te dizer, no dia 21 de dezembro, para fazer uma outra coisa e se viu no meio de uma conversa dessa, de uma conversa de golpe. E ali, o que essa pessoa pôde perceber, voltou no dia 27 aí para sondar se aquilo que ele, horrorizado, era um homem, horrorizado, testemunhou se aquilo ia adiante, percebeu que já não ia, porque havia, nesse período, entre a eleição e a posse, o então presidente Jair Bolsonaro ficava numa espécie de vai e vem. A hora querendo, não querendo, percebendo que isso seria se materializado um golpe, não queria ser um ditador, mas também não queria ser aquela pessoa que não fosse tomar uma providência para atender a essas pessoas que dele esperavam. Então ficava essa situação e essa pessoa me disse, no dia 27 a coisa já estava desarticulada, já estavam percebendo que não haveria apoio. Então, não há a menor dúvida, conversei no Executivo, no Judiciário, Supremo, com ex-presidentes da República, todos têm a informação, a conversa de que a tentativa, a cogitação do golpe, a articulação houve. O que não houve foi a materialização. E temos o que precisamos dizer, como bem disse a Raquel, e você também pontuou, são as provas. As provas concretas, porque a quantidade de gente que tem acesso, que ouve, que ouviu coisas sobre o que aconteceu nesse período, primeiro me dá a entender que ali, no entorno do então presidente, havia muita gente envolvida. Pela quantidade de gente e pela falta de cerimônia. A falta de cerimônia com que o nome do general Braga Neto está transitando no noticiário como um possível emissário até desse documento, dessa minuta, para o Anderson Torres, é algo impressionante. Então, eu acho que temos isso aí, sabe aquelas coisas, é praticamente um consenso. Tem situações dessas, eu me lembro muito bem, assim, todo mundo sabia que o PC Farias estava fazendo aquela barbaridade ali nos subterrâneos do governo Collor, mas faltavam as provas, até aparecer o irmão. Mas todo mundo sabia e todo mundo falava, está me parecendo muito semelhante a essa situação. Todo mundo está falando que esse golpe era urdido ali num grupo de pessoas falando, e só não faltam as provas. De repente aparece um irmão não, né? Mas alguém aí, um personagem com credibilidade para apresentar isso, ou não. Bomba, né? Um homem bomba, uma mulher bomba, secretária bomba, motorista bomba. Um ex-ministro bomba, por enquanto ele está calado, o Anderson Torres. O Anderson Torres, menino Exatamente. no Supremo. Só mais uma coisa, posso falar? Claro. No Supremo... Tá cheio de apuração hoje, dona Câmara. eu tô muito... Porque eu tenho conversado muito, que a coisa me impressionou muito, tá? Muito, eu estou impressionado até agora. Até estão me dizendo, essas fontes, falando, calma, menos, o troço vai passar, tal. Mas eu continuo muito impressionada. Sobre o Anderson Torres, o que eu ouvi no Supremo é o seguinte, ele é o elo perdido. Ele é o elo perdido. Quando ele... para desvendar essa trama. Eu digo, mas ele está calado. Aí a resposta que eu ouvi de um ministro, calado até a página 12. Quando, eu disse, a página 12 é o quê? 12? É 12, eu achei até bastante, né? Ele disse, vai demorar um pouquinho. Lembra dos delatores da Lava Jato? Os delatores da Lava Jato também queriam ficar calados, os advogados eram contra, até a página 12. Exatamente. O Marcelo Debrecht veio a público, ele deu um depoimento dizendo que ele não só não tinha nada para falar, o que era mentira, já que depois ele falou bastante, como ainda que ele tivesse, ele até educava as próprias filhas para não caguetar, porque isso seria feio, seria errado. Ele deu essas duas declarações no mesmo depoimento e depois acabou falando muita coisa. Eu quero lembrar só que havia elementos ali de intervenção militar nesse estado de defesa decretado, obviamente, numa circunstância que não é prevista no dispositivo legal para tal,
que é a circunstância da derrota eleitoral, né? Da insatisfação com a derrota eleitoral. Mas tem uma comissão ali que envolveria 8 pessoas escolhidas pelo ministro da Defesa, ou seja, uma maioria possível de militares dentro de uma comissão para avaliar a regularidade eleitoral. Então, de certa forma, tem aspectos de uma intervenção militar, embora não fosse uma intervenção militar direta, que também parece ter sido aventada nessas articulações. E a gente não pode esquecer, para completar esse quadro, Sila, a atitude, a iniciativa do PL, do Valdemar da Costa Neto, de tentar impugnar urnas, mas somente do segundo turno e somente da eleição presidencial, o que resultou naquela decisão do Alexandre de Moraes de considerar litigância de má-fé e multar em mais de 22 milhões de reais. Como é que você avalia esse cenário que a gente está tentando reconstruir dessa articulação? Acho que você lembrou de uma coisa muito importante aí, que é essa história das urnas terem sido fraudadas, da eleição não ser legal, não ser legítima, né? Que traz, né, que deságua em tudo isso, inclusive estimulando pessoas a acamparem na frente dos quartéis, né? E pedirem uma intervenção federal, que se chamava, mas era uma intervenção militar, né? No fundo. Então, isso corrobora, eu acho, com o que está acontecendo, com toda essa movimentação. Mas o que a gente vê daí do meu lado aqui de opinião pública é que há uma mudança desde o 8 de janeiro de apoio a isso, que pode complicar muito a vida de quem esteve diretamente ligado a esses fatos, a um possível golpe, né? Então, a gente fechou uma pesquisa, hoje foi divulgada até uma pesquisa do IDEA com a revista Exame, e a gente vê ali 70% das pessoas consideram que quem participou de 8 de janeiro tem que ser punido. 67% das pessoas consideram que os acampamentos tinham que ser desmontados. Então, há uma mudança da opinião pública com relação a esse tema que me parece que vai... Mas não te impressiona que 30% ainda considerem que não tinham que ser desmontados? Me impressiona mais um outro dado que saiu nessa mesma pesquisa, que é o seguinte: a gente perguntou como que as pessoas nomeiam os vândalos, né? Que eu já estou chamando de vândalos, alguns chamam de terroristas. Me impressiona ali, claro, que mais de 90% colocam palavras pesadas e negativas, mas 9% acham que eles são patriotas. Então, tem 9% da população, que é quase um Chile, né? Porque a gente está falando aí de quase 20 milhões de pessoas, que consideram essas pessoas patriotas. Então, isso eu considero um perigo nesse momento. Não vou chamar essas pessoas de bolsonaristas, e sim de pessoas muito radicais que estão entre nós. Então, acho que a gente está vivendo aí um perigo mesmo, Raquel, com relação a esse tema. Felipe Pena, bem-vindo mais uma vez. Como é que você avalia toda essa articulação que está sendo reconstituída nesse momento? Boa noite, Felipe. Boa noite a todas. Eu vou pegar um ponto da Dora e vou tentar ressaltar algumas semelhanças, talvez seja o termo que a Dora levantou, e talvez algumas coincidências. Algumas semelhanças, acho que o nome Braga Neto, como a Dora muito bem ressaltou, realmente circulou muito em dezembro, durante esse período em que o Bolsonaro parecia no ostracismo. E talvez ele seja realmente uma espécie de PC Farias. Eu acho que a semelhança seria bastante crível se a gente pensar no caso do PC Farias. Como o PC Farias surge e como se desenrola o impeachment do Collor depois. Claro que isso é pós-governo agora, né? Outra semelhança é que esse documento encontrado na casa do Anderson Torres, ele tem o espaçamento, o corpo do texto, exatamente igual a documentos despachados na Casa Civil, no Palácio do Planalto, na época do Bolsonaro. Quer dizer, são coincidências. Aí eu começo a falar nessas coincidências. Outras coincidências agora, para entrar nesse campo semântico. O Anderson Torres, através do seu advogado, na sua primeira declaração sobre esse documento, disse que um popular tinha entregado para ele tinha levado para casa e tinha se esquecido. Popular, quer dizer, como se um popular fosse capaz... Todo popular, aliás, todo dia, né, Felipe? Eu já falei sobre isso. A gente encontra, nós jornalistas, encontramos um popular na rua e ele nos entrega um documento que é capaz de decretar um estado de defesa, com artigos, incisos, com 8 pessoas da comissão sendo do Ministério da Defesa. E aí, outra coincidência, né? Tendo sido o último ministro da Defesa, o general Braga Neto. Último não, penúltimo, né? Porque ele saiu para ser candidato a vice-presidente. Então, concordo com você.
É claro que as provas são necessárias, faltam as provas substanciais, mas as coincidências e as semelhanças, elas são tamanhas, são tão grandes, que é muito difícil a gente não dizer que essas provas vão aparecer. Acho pouco provável, para usar com um termo que não é bastante adequado, que as provas, com perdão da redundância, não apareçam. E, por último, só para pegar um dado da Sila, sobre esses 9% que dizem que eles são patriotas, aí me parece que está a nossa, que eu digo como nação, assim como a Raquel diz, como país, grande missão, e aí inclui todos, sociedade civil, imprensa, todos os formadores de opinião, que é tentar resgatar o sequestro da cognição pública que foi feito pelo bolsonarismo. A palavra patriota, ela foi completamente ressignificada e sequestrada por uma horda da extrema-direita. Então, há uma missão no país de formadores de opinião, intelectuais, jornalistas, de reverter esse sequestro da cognição pública. O que se entende hoje pelo significado de determinadas palavras não corresponde ao verdadeiro significado. Esses significados foram sequestrados. E talvez esteja aí, Sila, a explicação para esses 9% que ainda chamam os terroristas que atacaram Brasília no dia 8 de janeiro, de patriotas. É missão nossa resgatá-los desse limbo, desse sequestro de cognição que foi realizado pelos anos Bolsonaro. Obrigado, Felipe. Pegando, Raquel, um ponto do que ele falou, aquela primeira narrativa do advogado foi um pouquinho mais genérica, né? Ele falou assim, o ministro recebe muitos documentos de populares, etc. Eu até fui conferir o que o Anderson Torres tinha escrito no Twitter, e ele falou também de uma maneira genérica, ele não se referiu ao documento específico, ele deixou margem ali para depois poder alegar outra coisa se fosse interrogado. E agora a gente já vê uma alegação de que, eu não me lembro de onde veio esse rascunho, já que eu recebo muita coisa, etc. É uma história bem mal contada. Ele está evitando, a qualquer custo, produzir provas contra ele mesmo. O que complica a situação do Anderson Torres é a disposição, parece haver, das pessoas no entorno dele, particularmente no DF, aí estamos falando do governador Ibanez e do seu subordinado ali, o seu número 2, o secretário executivo, em falar, até para conseguirem se defender. Então, a situação dele ela vai ficando mais delicada por causa disso. Para se livrarem do processo, e o Ibanez também por questões políticas, né, a intervenção ela tem um prazo aí, se não me engano, só até o fim do mês, mas ele está tentando afastar um pouco o problema dele, o que eu acho complicadíssimo, porque, enfim, ele escolhe Anderson Torres, depois de tudo que aconteceu, né? Ele escolhe o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro para voltar. Ele já tinha sido, né, funcionário do governo do Distrito Federal, para voltar para a Secretaria de Segurança Pública. Então, o governador Ibanez tem, sim, responsabilidade por aqueles que ele escolhe para o cargo. Mas, e enfim, não foi uma coisa que ficou de lado. Ele foi criticado por causa disso, em razão disso, e ele manteve a indicação. Mas essa tentativa que ele faz de se desvencilhar do Anderson politicamente e juridicamente vai complicando a vida do Anderson Torres em relação à responsabilidade dele, seja direta, seja por omissão, no vandalismo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Em relação à tentativa de golpe, a organização em torno deste decreto, aí eu acho que, como eu disse na minha primeira intervenção, a gente precisa de provas, mas eu não sou tão otimista assim quanto a capacidade da Polícia Federal de encontrá-las. Porque aí acho que a gente realmente vai precisar de um delator, de uma pessoa que esteja ali no meio das conversas. Porque o que tiver passado por WhatsApp, provavelmente essas pessoas já deletaram. Isso é criptografado, então a Polícia Federal não vai conseguir... Deixa esse celular, sabe-se lá onde... Ele já apagou. Não, já jogou no mar, né? Não, ele provavelmente apagou o WhatsApp dele, apagou o backup. Mas ele não trouxe o celular, querida. Sim, mas independente... Parece o pessoal da Flor de Lis, que joga o celular no mar, não é? Exato, eu achei assim, uma coisa altamente incriminatória, não? Independente disso, ele provavelmente já apagou o WhatsApp e essa informação não fica na nuvem. Então, assim, a não ser que eles tenham cometido algum deslize muito grave... É difícil achar esse tipo de informação
se nenhum deles, os que estavam envolvidos, eventualmente, na tentativa de golpe, como aponta a apuração do Caio, decidam falar. Uma coisa interessante agora me ocorreu. Se não tivesse havido quebra-quebra, não teria havido a descoberta disso tudo, desse engendramento. Mas as duas coisas estão intimamente Então, ligadas, porque no né? quebra-quebra é que vem o Anderson Torres, é que se puxa, busca e apreensão, se descobre o documento. Talvez tivesse demorado mais, né? Acho que Pois seria um porque processo sem bem o quebra-quebra, mais lento, né? essa articulação da qual nós estamos falando agora, e que está todo mundo falando... A minuta podia nunca ter sido encontrada. Exatamente, ela só foi em função do quebra-quebra, que aí vai em cima do Anderson essa Torres. minuta foi um erro que eles cometeram de deixar não terem... Pois é, mas o pecado original já começa no quebra-quebra. Mas Né? o mandado de quebra-quebra busca e era a apreensão condição que leva. necessária para o golpismo, certo? Porque você Sim, para chama ter uma o consequência. artigo 142 ou, enfim, para se reestabelecer a ordem. Mas o tirambaço no pé, aí ele tem no campo político e no campo jurídico, porque sem o quebra-quebra você não teria Anderson Torres, não tem busca e apreensão, não tem o documento, a minuta, que é uma espécie de, não sei se é prova ainda, tá? Não sei como é que a polícia está lidando com isso. Mas talvez se a gente voltar para trás, teve o dia da diplomação, que também foi uma tentativa disso, né? O dia da diplomação, vocês Ele foi um lembram? ensaio geral, não? Exatamente. Então, ali já poderia ter acontecido. E como não aconteceu, o golpe. ninguém foi preso. O Felipe quer fazer um contraponto aqui? Diga, Felipe. Não, o dia complemento, da diplomação não parece a vocês um ensaio do que aconteceu no dia 8 de janeiro? Porque aquilo me parece um ensaio, me parece uma tentativa daquilo que ocorreria no dia 8 de janeiro, e aí que encaixa perfeitamente esse documento encontrado na casa do Anderson Torres. Sim. Veja, me parece a redação de um ato institucional da ditadura. Parece feito para justificar atos que ocorreriam ou em dezembro, talvez na diplomação, ou os próprios atos que aconteceram em 8 de dezembro. Só para lembrar que o Anderson Torres viajou, deixou lá o número 2, e o número 2 nem foi apresentado ao governador Ibanez, segundo o depoimento do próprio governador Ibanez e do próprio número 2 dele, cujo nome eu não me lembro agora. Ou seja, você viaja, deixa o seu número 2 sem ser apresentado a ninguém, ou seja, com a completa incapacidade de reagir a qualquer movimento na segurança em Brasília. Quer dizer, as peças se encaixam muito, mas muito mesmo. Eu acho assim, muito... Agora, eu concordo com a Raquel, vão precisar de provas, mas acho que elas estão muito à mostra aí, Raquel. Então, não, mas eu vou fazer uma ponderação. Eu acho muito complicado a gente pegar a linha do tempo e aí já estabelecer que, nossa, então tá tudo conectado, né? Porque assim, a invasão ali da Polícia Federal, ela foi motivada pela prisão do indígena. Aquilo ali já era um barril de pólvora. Se não tivesse tido a prisão do indígena, será que eles teriam invadido a Polícia Federal naquele momento? Não sei, provavelmente não. Só contextualizar que isso ocorreu no dia 12 de dezembro, foi o dia da diplomação do Lula. Teve a prisão do ativista indígena bolsonarista, que também estava ali incitando as pessoas próximo do quartel. Houve a queima de 8 veículos, né, nessa possível reação ao decreto, ao mandado de prisão. O Corpo de Bombeiros apontou, foi um ônibus, acho que 7 carros. E isso é que está sendo colocado aqui como um ensaio do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu acho que não dá para a gente assumir isso como um ensaio. Teve um motivador. Parece, né? Que foi a prisão. Assim. Mas a gente não consegue assumir isso com os elementos que a gente tem. É que era uma das datas, né, em que eles falavam que iam fazer. A gente teve que era a diplomação, que quando junta com a Não, acho que você tem razão, Raquel. É só porque... É complicado você pegar fatos isolados no tempo e aí fatos distantes no tempo e dizer, opa, tudo agora faz sentido. Então, eu só acho que faz mais sentido porque ele ainda estava no governo, não é? Quer dizer, esse documento ele faz sentido se Bolsonaro fosse presidente, não se Lula fosse presidente. Aquele fato já demonstra a disposição do Anderson Torres em se omitir. Né? Ele estava jantando num restaurante enquanto invadiam a Polícia Federal e quebravam Brasília. Informação que a própria Raquel deu aqui ao meio. Só concluir rapidinho. Aí depois você tem um segundo fato subsequente, que é o bolsonarista, um outro bolsonarista, tentando explodir um caminhão-pipa de gasolina a caminho do aeroporto. Dia 24 de dezembro. Exato. Pode ser que esteja tudo ligado a um grande plano? Pode ser, mas a gente não tem essa certeza. E aí depois você tem uma questão muito mais grave,
que aí é uma dita manifestação que sai do acampamento e que vai até a Praça dos Três Poderes, invade e quebra tudo. Ali sim eu acho que tem tem os indícios, é o que a Polícia Federal está procurando, que tem uma organização para que aquilo aconteça. Tem gente que acha que foi meio que chegaram, facilitou-se a entrada, entrou e quebraram. Ali pode ser que tenha uma coisa mais organizada, que o Anderson Torres já sabia que isso ia acontecer e por isso ele viaja, mas tudo isso ainda você precisa de provas para saber que aquilo ali realmente foi tudo engendrado e organizado. Eu só tenho sempre muito cuidado para você juntar fatos e dizer que, nossa, então agora tudo faz sentido. Do ponto de vista jurídico, a Raquel está colocando as questões com muita rigidez, porque houve episódios ali que podem ser considerados isolados, mas é claro que dentro do mesmo contexto golpista, de pessoas ali fanatizadas que foram fazendo aquilo conforme os acontecimentos iam ocorrendo, e 8 de janeiro já algo mais organizado. Parece muito mais organizado. Agora, independentemente muito disso, você pode ter a responsabilização dessas pessoas das quais a gente está falando pelo seu papel nessa história toda, mesmo que tudo não esteja devidamente costurado como um plano que foi se colocando aos poucos. Diga, Dora. O Felipe colocou um ponto interessantíssimo que é da Felipe Pena. Felipe Pena, não é você, Felipe. Do ato institucional, porque é outra percepção dentro do Supremo. Porque eu perguntei, mas vem cá, que minuta é essa que institui um estado de defesa no lugar onde não é previsto o estado de defesa, que é um edifício? O estado de defesa é em localidade. Aí a resposta, sim, porque isso era uma preparação para a construção de uma outra legalidade. E o que eu vi equivale a um AI-5 deles, é um ato institucional, é que você constrói a sua própria legalidade, foi assim em 64, tá certo? Dá-se o golpe e aí se constrói a legalidade em torno disso para sustentar. Ato 1, 2, 3, 4, 5. E aí, por isso que essa estranheza de... Você bota o estado de defesa onde você quiser, já que você vai construir uma outra legalidade. Eu só estou falando isso porque o Felipe trouxe esse ponto do ato institucional. E acho que a cabeça do Bolsonaro, Dora, sempre pensou com a cabeça da ditadura, né? Vamos lembrar que ele, como deputado, tinha no seu gabinete a foto de todos os presidentes generais da ditadura. Então, a construção de uma, aspas, nova legalidade, como fez a ditadura através da decretação dos seus atos institucionais, acho que sempre foi plausível na mente de Jair Bolsonaro. E é óbvio que eu estou ligando as pontas aqui no ramo da especulação, sem provas jurídicas, como a cautela da Raquel muito bem menciona. Mas é tudo tão coincidentemente militar que a gente não pode deixar de ressaltar esse ponto. E dentro das tuas apurações no Supremo, o corpo jurídico, a maneira como é redigida esse documento encontrado na casa do Anderson Torres, lembram muito um ato institucional. Inclusive, já mencionado pelo meu xará, Felipe Moura Brasil, com a relação dos 8 do Ministério da Defesa, que formariam a maioria da tal comissão de intervenção. Então, são muitas coincidências, embora a gente tenha que manter a cautela sobre as provas, que botam ali um rigor do que a gente vai interpretar muito perto de conclusões óbvias. E só para mencionar um único ponto, ainda no âmbito do que a Raquel falou sobre não ter provas, sim, é verdade, mas faria muito mais sentido esse documento ser aplicado se o Bolsonaro fosse presidente. Daí eu chamar o 12 de dezembro de um ensaio, mesmo que a motivação tenha sido a prisão do indígena, porque havia ali, me pareceu que houve vários balões de ensaio, aquela bomba colocada no caminhão de gasolina, perto do posto, que iria para o aeroporto de Brasília, depois no depoimento descobriu-se que seria para a rede elétrica. Então, haveria ali uma tentativa, houve efetivamente tentativas abortadas pela polícia de se produzir o caos. E esse documento só faria sentido com o caos. E se houve tentativas do caos, me parece muito provável, embora é claro que a gente vai ter que ter provas jurídicas, que isso tudo tivesse programado para acontecer ainda no governo Bolsonaro. E só tivesse sido deflagrado no dia 8 de janeiro, portanto, pós-governo Bolsonaro, por faltas de condições devido à interferência
da polícia nesses atos que eu mencionei.